Lá, nós falamos que parabéns para as mulheres que perseveraram até aqui, mas eu quero dizer para você que perseverar sozinha não é fácil. Então, o conselho que eu quero deixar para você para o ano de 2026, para que a gente possa contar com alianças, fazer alianças, viver com alianças fortes, firmadas na nossa vida, porque isso vai nos ajudar a permanecer no dia mal. E como é bom a gente conhecer a Deus e saber que Ele coloca pessoas na nossa vida que vão nos ajudar nessa caminhada, para que a gente possa realmente perseverar, passar pelo dia mal e estar firmada nele e ajudada por pessoas que Ele coloca na nossa vida. Então quero dizer para você, considere como amiga aquela que te viu sem títulos, sem forças e sem respostas, quando a fé estava pequena e o seu coração cansado, e ainda assim permaneceu. Essas pessoas você precisa ter do seu lado, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 17:17, porque o verdadeiro amigo ama em todo tempo. Então aquela pessoa que te conhece como você é e está aí do teu lado, essa pessoa você precisa continuar pertinho dela nesse ano, porque ela vai te ajudar nessa caminhada a perseverar e a vencer. E eu quero falar sobre aliança. Deus usa alianças para preservar destinos. Tem coisas na sua vida que vão acontecer porque você vai estar aliançada com as pessoas certas. Destino, o teu destino talvez ele seja preservado por causa das alianças que você faz. E eu quero falar para você algumas alianças da Bíblia que preservaram a vida, o destino e a descendência de pessoas para chegarem à sua vitória. Então eu quero falar de Davi, o rei Davi, antes mesmo dele ser ungido rei, dele ser chamado a estar no trono, ele já tinha sido ungido por Samuel, mas ele ainda tinha um rei sobre a vida dele, que era o rei Saul. Mas ele já sabia, Davi, quem ele era. Mas Davi caminhava como um guerreiro para Saul. E ali Saul começa a ter uma inveja, um ciúme, um medo de Davi. Mas ele tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E a Bíblia vai falar em 1 Samuel 18, lá no 13, no 4, diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então aqui está dizendo que Jonatas fez uma aliança com Davi de amizade, de irmãos, como se Jonatas fosse o próprio irmão do rei Davi. Por quê? Porque ele sabia que Davi seria o próximo rei, mas Jonatas era filho do rei Saul. E mesmo assim ele não quis usurpar o reinado, sabendo que ele seria o próximo rei. Ele entendeu que Deus escolheu a Davi e ele se une a ele numa amizade, numa aliança verdadeira. Muitas vezes Jonatas, sabendo que o pai tinha intentado contra Davi, avisou o seu amigo. E ele disse: meu pai vai fazer isso com você, meu pai vai fazer aquilo lá, meu pai tá pretendendo fazer isso. Então, todas as vezes que Jonatas avisou Davi do perigo, ele pôde ter um livramento. E aí sim, Davi, ele é o escolhido de Deus e ele é o rei da tribo de Judá, a tribo escolhida e da descendência de Davi que viria Jesus, né? Que Deus ia manifestar Jesus em carne dessa família, da família de Davi. Então, esse chamado que Deus tinha para Davi, ele só foi preservado por causa da aliança que Deus colocou na vida de Davi, um amigo chamado Jonatas. Nós vemos também Esther. Esther era aquela menina judia, órfã, que foi colocada lá na província de Suzã, e ela foi
colocada no palácio do rei Assuero num momento difícil em que o rei ele é deixado, né, envergonhado pela sua rainha Vaste, e aí ele diz: eu quero que então tragam moças para que eu conheça, para que eu escolha uma nova rainha. E ali entra Esther. E Esther, ela chega à presença do rei Assuero e ele a ama e ele faz uma aliança com ela no casamento. Então aqui, lá em Esther 2,17 diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então aqui a gente vê que Esther conquistou o amor do rei, e ela se tornou esposa e se tornou rainha. E no momento em que ela precisou dizer para ele que o povo dela estava em perigo por causa de Amã, que se levantou contra o tio dela, o primo dela, né, que criou ela, o Mordecai. Então ela descobre aquela conspiração e o primo dela pede ajuda. Ela só pôde obter o livramento para o povo judeu porque ela tinha uma aliança no casamento com o rei lá Assuero, o rei lá da Pérsia. Então aqui uma aliança no casamento que poupou a vida do povo de Israel. E a gente vê também uma aliança de amizade que é entre Maria e Isabel. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe do profeta João Batista, que está lá em Lucas 1. E a gente vai ver aqui no versículo 36, quando o anjo do Senhor avisa a Maria que ela vai ser mãe do Salvador, ele diz algo para ela: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam estéril. Então o anjo, ele fala para Maria: agora você, o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai gerar um filho que é o Salvador de Israel, mas a tua parenta já está de 6 meses, aquela que é uma senhorinha que era estéril. E no versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então aqui uniu o destino dessas duas mulheres. Elas eram primas e elas ficaram juntas enquanto estavam grávidas. Elas tiveram uma aliança de amizade e Maria aprendeu com Isabel, a parenta mais velha, mais experimentada, que já estava, né, casada há muitos anos, já tinha uma vida de dona de casa, era esposa do profeta ali, do sacerdote, não do profeta, do sacerdote Zacarias. E ela então, Maria vai lá aprender com sua parenta e elas têm uma aliança de amizade. Então a aliança é um pacto de amor, lealdade, serviço, que reflete o amor de Deus com compromisso pelo bem-estar do outro. Então se você tem uma amiga que viu você sem títulos, sem forças, sem respostas, quando você estava com a sua fé pequena, né, e o coração cansado, você precisa manter essa aliança. Essas pessoas aqui que a Bíblia diz estavam nessa situação, cansadas, sem forças, e Deus coloca pessoas. A gente viu que Deus coloca amigos, Deus coloca também na vida de Esther o marido. Muitas mulheres pensam que o marido é o inimigo, mas eu digo para você, o meu maior confidente é o meu marido. A pessoa com quem eu conto tudo da minha vida e peço que ore por mim e que me conhece dessa maneira, sem título, sem, né, nos momentos difíceis, quando eu me sinto triste ou cansada. Então Deus usa no casamento também essa aliança para nos fortalecer. Então a aliança é um compromisso de bem-estar do outro. E eu quero dizer para você, tenha aliança com amigas que defendem o seu nome na sua ausência. Aquela pessoa que, se alguém disser algo de você, vai te defender. Amém? Então tenha alianças, procure firmar alianças. Firme uma aliança no seu casamento. Tenha amigas que sejam fiéis,
que te ajudem na tua caminhada e com certeza você vai vencer muitas batalhas. Eu tenho amigas de oração, amigas que me conhecem, que sabem tudo de mim, que oram por mim. E eu quero ser essa amiga que também está em aliança, que também ama, que ora, que defende as amigas na ausência. Eu quero cada dia ser essa amiga. Então seja essa mulher que as pessoas querem ter uma aliança com você. Seja uma mulher que tem alianças que vão abençoar a tua vida e que você vai ser uma abençoadora. E para terminar, eu quero ler para você lá no livro de Eclesiastes uma palavra também maravilhosa que é sobre a amizade. Muitas pessoas levam essa palavra para os casamentos, mas também podemos falar de amizade. Eclesiastes 4, 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, se estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Amém? Então fica esse versículo para dizer para você que é melhor serem duas. É melhor ter amigas, é melhor ter alguém que te levante, que te ajude, que trabalhe junto com você, que seja aliançada, porque isso vai trazer saúde para a tua vida e vai preservar o teu destino. Quantas coisas talvez que Deus tem para fazer na tua vida vai ser revelado para você quando você tiver uma grande aliança, uma aliança verdadeira. Então, se prepare, esse é o ano de termos verdadeiras amigas, em nome de Jesus.